Carlos do Carmo é filho único da grande fadista Lucília do Carmo e do empresário Alfredo Almeida e nasceu em Lisboa no dia 21 de dezembro de 1939. Fadista, fez um curso superior de hotelaria na Suíça, que inclui um curso de contabilidade e gestão e o estudo de várias línguas estrangeiras, facto que lhe permite falar fluentemente francês, inglês, alemão, italiano e espanhol. Após a morte do pai, em 1962, Carlos do Carmo fica a gerir a Casa de Fados de Faia, casa aberta pelos pais quando tinha apenas 8 anos de idade. No ano seguinte, inicia a sua carreira como intérprete, acumulando durante dessa década e na seguinte a gestão da vida artística com a casa. Fadista é casada há mais de 40 anos, tendo 3 filhos e 4 netos. Carlos do Carmo contacta muito premonitoriamente com o fado, frequenta com os pais as matinés e as verbas de fim de semana. Filho de uma das figuras de maior destaque do universo fadista, Lucília do Carmo, o intérprete, diz-nos ter começado a ouvir fado no ventre da mãe, e seu próprio nascimento foi noticiado pelo jornal Guitarra de Portugal. Ao assumir a gestão da Casa de Fados, Carlos do Carmo começa a prestar outra atenção a este género musical, com o qual convivia desde que nasceu. Apesar de apenas saber de cor o fado de Loucura, de autoria de Júlio de Souza, ao interpretá-lo numa reunião de amigos em 1963, é de tal modo elogiada a sua forma de cantar que lhe pedem para gravar essa faixa, editando num EP do seu amigo Mário Simões. O tema começa a passar regularmente na rádio e, em consequência do sucesso que tem, edita logo no ano seguinte um EP em nome próprio, o disco Carlos do Carmo, com a orquestra de Joaquim Luís Gomes. Desde essa data até hoje, o fadista apresenta-se no seu repertório em edições discográficas regulares, premiadas pela qualidade e pelo número de vendas, construindo e solidificando uma das maiores exemplares carreiras do panorama artístico português. Em 1967, a Casa da Imprensa distingue-o com o prémio Melhor Intérprete e, em 1970, atribui-lhe o prémio Posal Domingos de Melhor Disco do Ano, para o seu primeiro álbum, intitulado O Fado de Carlos do Carmo, editado pela Alvorada em 1969. Posteriormente, lançou numerosos EPs e LPs, como os discos O Fado em Duas Gerações, Carlos do Carmo e Lucília do Carmo, Por Morrer uma Andorinha ou Carlos do Carmo, temas como Um Homem na Cidade, O Cancelheiro, Fado do Campo Grande, O Amarelo da Carris ou O Homem das Castanhas. Tornaram-se verdadeiros clássicos de sucesso entre o vasto repertório de Carlos do Carmo. Desde essa primeira vez em que Carlos do Carmo cantou, de forma informal, para um grupo de amigos, que sucedem as apresentações ao vivo, em palcos, dos 5 continentes. Até ao final do ano de 1979, o fadista acumula a gestão do Faia, com a carreira artística, pelo que atua com sua mãe de forma diária na Casa de Fados. Para além desse espaço, fez frequentes apresentações na televisão e, em 1972, produz e apresenta um programa semanal na RTP. As primeiras digressões são realizadas no início da década de 1970, com espetáculos em Angola, Estados Unidos e Canadá. E, em 1973, estreia-se no Brasil. No ano de 1976, o fadista representa Portugal no Festival da Eurovisão na Holanda com a canção Uma Flor de Verde Pinho. Carlos do Carmo foi o único intérprete do Festival da RTP da canção desse ano, tendo posteriormente editado o disco Uma Canção para a Europa. O fadista realiza grandes espetáculos comemorativos dos aniversários da sua atividade, nomeadamente nos 25, 30, 35 e 40 anos de carreira. O seu percurso internacional foi projetado, como sempre gosta de afirmar, pelos portugueses que saíram da minha terra à procura de uma vida melhor e que me foram passando para as mãos de empresários e agentes culturais dos diversos países onde residem. Um concerto no grande auditório do Centro Cultural de Belém, mais tarde editado em CD,
é a forma escolhida para celebrar os 35 anos de atividade de Carlos do Carmo como fadista. E na soma de 40 anos de carreira, o palco escolhido para a apresentação é o Coliseu dos Recreios em Lisboa, como posterior lançamento de CD e DVD do espetáculo. No final da década, devemos destacar a atribuição, pelo Presidente da República em 1997, do grau Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique, e no ano seguinte o Globo de Ouro, Excelência e Mérito, com que foi distinguido pela SIC. Em 2002, a estação de televisão SIC voltou a salientar a atividade de Carlos do Carmo, distinguindo-o com o Globo de Ouro Melhor Disco do Ano, atribuído pelo lançamento do seu disco Nove Fados e uma Canção de Amor. No dia 7 de novembro de 2007, Carlos do Carmo apresentou no Museu do Fado o seu mais recente trabalho discográfico, um álbum intitulado À Noite, que reúne textos inéditos de Nuno Judice, Fernando Pinto do Amaral, Maria do Rosário Pedreira, Júlio Pomar, Luís Represas, José Luís Tinoco e José Manuel Mendes, para as músicas de fados tradicionais da autoria de Armandinho, Joaquim Campos e Alfredo Marceneiro. Carlos do Carmo, para além de ser das maiores referências da atual interpretação de fado, é também fiel na sua preocupação com a divulgação e o estudo desta forma de música, pelo que, para além dos já referidos programas de televisão, tem abraçado projetos onde a valorização do fado é central, de que são, por exemplo, a sua participação na publicitação da maior coleção editada sobre fado, do título Um Século de Fado, no lançamento da Eddy Club, ou A Presença, desde os alvores da sua idealização no núcleo de consultores do Museu de Fado. Em 2009, recebeu o troféu Pema de Camilo, no Festival Internacional de Cinema e Vídeo de Famalicão, prémio destinado a consagrar carreiras artísticas nacionais. A coleção 100 Canções na Vida foi lançada em 2010. Em 2014, e ainda no âmbito dos seus 50 anos de atividade artística, o fadista promove 2 concertos nos Coliseus de Lisboa e do Porto. Estes espetáculos contaram com a presença de 8 dos 10 fadistas que participaram no álbum Fado é Amor. 3 meses depois do seu falecimento em abril de 2021, é lançado o álbum e ainda, apesar de morto, este disco foi inteiramente concebido e criado em vida por Carlos do Carmo e conta com composições de António Vitorino de Almeida, Paulo do Carvalho, Mário Pacheco, entre outros, e poemas de Herberto Helder, Vasco Graça Moura, José Saramago, Sofia de Melo Breuner, Hélia Correia, Júlio Pomar e Jorge Palma.